tema de hoje, furto qualificado pelo emprego de fraude, e também eu vou falar sobre o estelionato. Primeiramente, o furto qualificado pelo emprego de fraude. O furto, ele está no artigo 155 do Código Penal. Então, quando eu falo de qualificador aqui pelo emprego de fraude, eu não estou falando aqui propriamente de um tipo penal, que é o furto, mas sim, eu estou aqui adjetivando, eu estou qualificando e, por consequência, aqui, isso vai gerar um efeito na pena desse sujeito que comete um furto qualificado pelo emprego de fraude. Já quando eu falo em estelionato, eu estou falando propriamente do tipo penal estelionato presente no artigo 171 do Código Penal. Então, só para esclarecer esse primeiro detalhe, e a questão aqui é esses dois tipos do furto e do estelionato, eles costumam confundir, e aí a gente vai aqui colocar as diferenças. O furto mediante fraude vamos colocar aqui de forma didática, que é quando a pessoa ela vai aqui passar por essa situação e vai dizer, vamos falar assim, que ela não viu que era isso. Vamos colocar. Ela vai falar, não vi que era isso. Devido ao quê? Devido a uma distração. Então, o agente, o próprio bandido aqui, ele vai aproveitar dessa distração para subtrair o bem. Então, não há uma entrega aqui, há apenas uma redução da vigilância da vítima. Então, aqui na fraude, no furto mediante fraude, diminuição da vigilância da vítima. E aqui o agente, ele utiliza o desvio de atenção. Ele desvia a atenção da vítima, aproveita desse momento da redução da vigilância do bem e ele próprio, o próprio bandido, o próprio agente, trai a coisa. Já quando é o estelionato, vamos colocar assim de forma didática, o agente ele vai falar assim, eu achava que era isso. Então, achava que era isso. Então, o agente, ele vai incidir que em erro e entregar espontaneamente ele vai entregar espontaneamente, de forma espontânea, o objeto ao agente. Então, ele achava que era isso. Por quê? Porque ele acha que é uma pessoa e, na verdade, essa pessoa se passa por outra pessoa para atingir o seu fim. Normalmente a gente vê nas questões uma questão de negociação. Então, a pessoa está ali negociando e acha que é um determinado agente, enquanto
é uma outra pessoa que a induz a erro, induz essa pessoa a erro. Então, essa questão aqui de entregar é uma questão muito importante para diferenciar o furto do estelionato. Então, o furto mediante fraude, a pessoa vai dizer, olha, eu não vi que isso iria acontecer. Por quê? Porque ela foi aqui, ela teve a sua atenção desviada. Já no estelionato, a pessoa achava que era uma determinada pessoa ou uma determinada coisa, mas na verdade era outra pessoa. Então, esse seria o estelionato. E outra coisa aqui é que na fraude, eu não vi, olha, quando a gente fala, eu não vi que isso iria acontecer por conta de uma distração, eu estou aqui com uma postura passiva da vítima. Quando eu falo aqui, eu achava que era isso e por isso eu entreguei, nós temos aqui uma postura ativa da vítima. Então, essa postura, se ativa, eu entreguei, ou se passiva, eu não sabia que era isso, vai ajudar aqui, vai colaborar para a gente resolver as questões. A primeira questão, ela diz, essa questão ela está um pouco estranha aqui na redação, mas dá para entendê-la. Determinada investigação foi instaurada para apurar fraude ocorrida em 2 de julho de 2020. Então, quando fala em fraude, a gente sempre lembra de um engano. Só porque a fraude ela pode ocorrer tanto no estelionato quanto no furto mediante fraude. Por quê? Porque quando fala em fraude aqui, ele está falando de uma forma geral de engano. Então, fraude e engano, que ocorre tanto no estelionato quanto no furto mediante fraude. Mas no estelionato, há aqui uma postura ativa da vítima de entregar a coisa, e na fraude aqui, no furto mediante qualificado pela fraude, há uma postura passiva da vítima. Ela achava que era uma determinada coisa e não era. Determinada investigação foi instaurada para apurar fraude ocorrida em 2 de julho de 2020 em Macapá, na obtenção de auxílio emergencial concedido pelo governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal, em decorrência da pandemia da Covid-19. Jack declarou na investigação que realizou depósito em sua conta do comércio remunerado, no valor de R$ 600, e depois percebeu que aquela quantia foi transferida para Russell. Então, todos os nomes aqui estrangeiros, sendo que não foi Jack que realizou a operação financeira nem autorizou. Então, aqui já há um engano, né? Por quê? Porque ele recebe aqui um valor de R$ 600, fruto de quê? Fruto de um benefício que ele recebe do governo. Mas o que ele percebe? Que ele foi enganado aqui, porque houve uma operação estranha que ele não teria autorizado. Então, imagina uma pessoa, ela recebe um determinado valor e, de repente, ela vê, quando ela vai tirar um extrato, que há ali uma dívida que ela não fez. Então, isso está acontecendo aqui. Russell assinalou que a aludida quantia foi realmente transferida para sua conta. Então, ele falou, olha, isso aqui, quem transferiu para a minha conta fui eu. A conta no comércio remunerado, e foi declarada como pagamento de conserto de motocicleta para enganar os órgãos competentes e conseguir a antecipação de auxílio emergencial. Então, eles fazem isso aqui no mercado pago. Por isso que a competência não é da Justiça Federal aqui, e era isso que discutia no julgado.
que foi aqui fruto de inspiração para essa questão. E foi declarada como pagamento de conserto de motocicleta. Então, Russell, ele pega e faz aqui uma operação enganosa, retira uma determinada quantia da conta de Jack e declara que, para enganar os órgãos aqui públicos, que ele está retirando essa quantia por conta de um pagamento aqui que está sendo feito de conserto de motocicleta. Acontece que esse conserto, ele não existe. Então, é uma operação que fraudulenta, uma operação enganosa. Mas aqui há uma postura ativa de Jack de entregar o valor? Não, não há essa postura ativa, há uma postura passiva. Olha, eu nem sabia que era isso, eu nem sabia que isso estava acontecendo, eu não vi que era isso. Então, há uma postura passiva de Jack. E o bandido aqui é o Russell. Então, ele fez essa operação e foi declarado como pagamento de conserto de motocicleta, que não existia, para enganar os órgãos competentes. Disse que foi Fênix, então, disse que foi Fênix, proprietária de uma loja de manutenção de telefones celulares, que lhe propôs a prática de tais condutas, acrescentando que seria um procedimento legal e ainda ofereceu R$ 50 para cada antecipação passada em sua máquina do comércio remunerado. Então, o que acontece aqui? Então, como que Russell ele foi influenciado? Ele foi influenciado por Fênix, quer dizer, Fênix, que era proprietária de uma loja de manutenção de celulares, ela que propôs a prática de tais condutas. Então, ela entra aqui como o sujeito aqui que participa. Então, a participação foi por quê? Porque ela não foi lá e fez essa transferência, mas ela facilita a questão aqui para essa determinada operação. Então, acrescentando que seria um procedimento legal e ainda ofereceu R$ 50 para cada antecipação passada em sua máquina do comércio remunerado, sendo que Jack praticou a conduta 4 vezes. Disse ainda que o dinheiro entrava em sua conta no comércio remunerado e era transferido para a conta de Fênix. O auxílio emergencial era disponibilizado pela União por meio da Caixa Econômica Federal. O crime supostamente praticado, nesse caso, é o de... Então, aqui, não pode ser apropriação indébita. Por quê? Porque aqui não houve essa posse ou detenção anuída por Jack. Ele, em nenhum momento, ele passa ali um bem e fala, daqui a pouco você me entrega isso, pode levar para sua casa e depois você me entrega. Não há essa questão de apropriação indébita, quer dizer, a pessoa leva um determinado produto de empréstimo e nunca mais devolve. Não há essa questão aqui. E estelionato, não há uma postura ativa de engano, no sentido assim, eu entrego a coisa porque eu penso que essa coisa... eu entrego, por exemplo, um computador porque eu penso que essa pessoa aqui, ela realmente é uma pessoa que conserta esse computador, e não era. Então, eu entrego de livre e espontânea vontade. Não há essa conduta ativa de entrega e um engano posterior. Há aqui uma conduta passiva de Jack, quer dizer, ele fica como um agente passivo, ele não entrega nada, ele simplesmente aqui, ele deixa que isso aconteça porque ele não sabia que isso iria ocorrer aqui como uma retirada de seu auxílio aqui, e por meio de uma fraude, por meio de um engano. Então, aqui Jack está sendo enganado e há uma postura passiva. Então, aqui há um furto. Há um furto, não houve aqui nenhuma
grave ameaça, então aqui há um furto de forma sorrateira que Russell ele desvia por meio do Mercado Pago e essa quantia da conta de Jack. Então isso significa que o quê? Jack ele apenas diminuiu a vigilância de seu bem, que era ali o recebimento de um auxílio emergencial, e com essa diminuição de vigilância decorre aqui um engano. E aqui não é uma entrega, não há uma postura ativa da vítima, há uma postura passiva, e o próprio bandido, o próprio agente, que é o Russell, ele subtrai. Então, aqui ele não pega o bem porque a vítima tem uma postura ativa de entregar aquele bem. Ele tem aqui, o bandido, o Russell, uma postura ativa de subtrair. Não é uma postura passiva do agente. A postura passiva aqui é de Jack, a vítima. Portanto, aqui a gente tem um furto mediante fraude. Porque não houve uma entrega, não houve uma postura ativa da vítima. Se fosse uma postura ativa da vítima, seria um estelionato. Então, como não houve, foi um furto qualificado pela fraude. Acho que até aqui deu para entender. 2. Antônio utilizava diariamente o serviço de manobrista de determinado shopping center para estacionar seu carro. Lara, frequentadora do mesmo local, passou a observar a rotina de Antônio e certa tarde se apresentou ao manobrista como namorada daquele, informando que havia vindo buscar o carro a pedido do namorado. O manobrista entregou, postura o quê? Ativa da vítima, as chaves do carro a Lara, que entrou no veículo e saiu da garagem do estabelecimento em alta velocidade. Quer dizer, ela levou esse bem. E aqui não há um furto mediante fraude, por quê? Porque aqui não há uma postura passiva do manobrista que entregou, quer dizer, ele entregou uma postura ativa. E por isso, aqui, ele achava que era o quê, Lara? Ele achava que a Lara estaria aqui substituindo o seu namorado nessa função que pertencia ao seu namorado. Então, ele achava, quer dizer, ele foi enganado por achar e também ele foi enganado por meio de uma postura ativa que ele teve que ter. Ele entregou as chaves do carro. Então, aqui há um estelionato, postura ativa da vítima. Hugo estava em via pública com o seu currículo na mão, considerando o fato de estar desempregado. Ao observar aquela situação, Carlos apresentou-se como funcionário da sociedade empresária que funcionava naquela rua e afirmou que teria um emprego para oferecer a Hugo. Para isso, Hugo precisaria inicialmente apresentar seus documentos. Posteriormente, Carlos solicitou que Hugo lhe entregasse seu aparelho de telefonia celular, afirmando que iria ao interior do estabelecimento comercial para registrar o Wi-Fi no aparelho. Hugo, então, entregou a Carlos seu celular e permitiu que ele fosse ao estabelecimento, combinando de aguardá-lo em via pública. Uma hora depois, entendendo que Carlos estava demorando, Hugo procurou no estabelecimento, descobrindo que, na verdade, Carlos nunca trabalhara naquele local e também que tinha já deixado aquela localidade na posse do telefone celular de Hugo. Então, Hugo, ele está aqui desesperado, precisando de um emprego, e aparece Carlos,
que, na verdade, é um estelionatário. Então, aqui, por que a gente sabe disso? Porque Hugo, ele teve a postura ativa, ele entregou o seu celular. Então, quando ele tem essa postura porque ele acha que determinada pessoa é um determinado agente aqui de empregos e, na verdade, não é, então ele achava, ele teve uma postura ativa de entregar o bem. E, na verdade, ele foi o quê? Enganado, porque o Carlos, que é aqui o bandido da história, ele leva esse bem, ele subtrai esse bem. E aqui, a postura da vítima é uma postura ativa de entrega do bem. Não foi aqui uma mera diminuição da vigilância do bem. Ele simplesmente entrega o bem ao agente aqui, que é o autor desse crime. Então, aqui temos um estelionato, letra E. Então, é isso.